Nós queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui reunidos com um grupo de acessibilidade da região Ceará e queremos, de uma maneira especial, saudar aqueles que estão ligados conosco, que fazem parte da comunidade surda. Amém. Eu queria iniciar, amados, lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 29, verso 18, a primeira parte do verso 18, que diz assim: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E nós estamos vivendo, irmãos, esse momento profético, onde os irmãos estão, quando falamos ouvir, né, não é ouvir literalmente com os ouvidos, mas é compreender e alcançar a revelação para essa última hora profética, né? E queridos, assim, a Igreja Cristã Maranata, nos últimos 40 anos aqui na região Ceará, tem feito esse trabalho de acessibilidade com um grupo de surdos e que tem evoluído muito em nosso meio. A Igreja Cristã Maranata, de forma geral, né, tem uma atenção muito especial nessa assistência social que é dada aos irmãos. E aqui em Fortaleza, na região Ceará como um todo, nós temos um grupo de mais ou menos 25, 30 irmãos, né, já preparados para essa assistência à comunidade surda, né? Não só os surdos, mas também aos cegos surdos, não é isso? Surdos cegos, né, que fazem parte dessa comunidade. E para nós é uma maravilha fazer parte disso tudo. E eu queria iniciar esse podcast apresentando todos que estão aqui conosco. Temos aqui do meu lado o pastor Raimundo. O pastor Raimundo, ele é pastor da igreja lá no Eusébio e responsável pelo trabalho de acessibilidade aqui no Ceará. Ao lado, né, a irmã Tabita, que é intérprete de Libras e, por coincidência, filha do pastor Raimundo. A irmã Cíntia também está do meu lado, desde o início do trabalho, né, tem acompanhado a evolução dessa assistência. Temos a nossa irmã Elizabeth aqui conosco, né, que está ouvindo tudo que nós estamos aqui falando, porque está sendo interpretada para ela pela nossa irmã Nilda, não é isso? Glória a Deus. E também temos a nossa irmã Dinólia, que também é intérprete, está aqui conosco, participando do podcast. Amém? Amém. Eu queria continuar, né, perguntando à irmã Cíntia. Irmã Cíntia, como começou o trabalho de Libras aqui no estado do Ceará? O trabalho de Libras aqui no estado de Ceará, pastor, foi fruto de oração de uma irmã jovem na Igreja do Centro no ano de 1992. Essa irmã, ela foi convidada a conhecer uma escola de surdo e quando ela chegou lá naquela escola, ela ficou maravilhada e orou, começou a orar ao Senhor: Senhor, manda surdo para as nossas igrejas. Porque na época algumas denominações já realizavam um trabalho. Essa irmã casou. Após 4 anos, ela foi transferida para a igreja do Montese, que na época, né, só tinha, acho que Centro, Montese, Jurema, eram poucas igrejas na época, né? E quando ela chegou lá, né, ela viu a oração dela respondida, né? Naquele curto período de tempo ali, um casal de surdo chegou à igreja do Montese. Na época não tinha, né, a interpretação, os irmãos não conheciam. E quem interpretava o culto era a filha do casal, que era uma intermediária, e eles ficavam sentados no último banco, né? E a irmã procurou o pastor da época e foi contar a experiência dela, né? E o pastor começou a ver o trabalho de outra forma. Disse: não, então tá errado. Os surdos não é para sentar no último banco. Eles vão sentar agora, a partir de agora, muito no primeiro banco, né? E assim, essa experiência foi aqui do Ceará. Mas o trabalho foi, assim, oficializado pelo presbitério em 2005, né? Até 2005, também surdos foram enviados para algumas regiões, né? O presbitério tomou conhecimento e em 2005 ele fez uma reunião lá em Domingo Martins com representantes de alguns estados e ali foi oficializado o trabalho de Libras. Na época a gente tinha um trabalho de Libras, né? Assistência ao surdo e ao surdo cego. Hoje o trabalho é trabalho de acessibilidade, que envolve outras deficiências, né? E naquele seminário o senhor mostrou um dom, onde era visto um grande guarda-chuva todo setorizado. Trabalho de crianças, trabalho de senhoras, grupo de louvor. E tinha uma parte que tinha um grande ponto de interrogação. E o Senhor dizia: esse espaço está reservado para os surdos. E aonde tiver um intérprete, surdos vão ser enviados para aquelas igrejas. Que maravilha, amada.
Isso tudo em 2005, né? Que Foi o momento oficializado em que, 2005. houve a expansão do trabalho como um todo. Isso. Aqui no Ceará começou em 96, as igrejas foram abrindo, né? E as irmãs que eram do Montese começaram em outras igrejas. A princípio ficaram com surdos Montese, Bela Vista e Planalto Caucaia. Maravilha, maravilha. E hoje, são quantas igrejas aqui no Ceará que trabalham, né, que dão assistência, né, de acessibilidade a essas pessoas? Pastor, assim, com intérpretes, eu acho que nós somos na faixa de uns 25 a 30 intérpretes. Porém, com as oficinas, né, muitos irmãos assim, aprenderam a se comunicar e acho que estão assim, aptos a, quando chegar um surdo nessas igrejas, assim, atender a necessidade dos irmãos. Glória né? a Deus, maravilha. E Tabita, quais são os desafios que você tem encontrado hoje nesse trabalho? Há desafios ainda? Ainda há, pastor. Um dos principais desafios, primeiramente para os surdos, né, no caso, o fato de eles morarem em um país que a língua oficial, na realidade, a língua mais difundida não é a língua deles. A gente sabe que a Libras hoje é uma língua oficial também do nosso país, mas pouquíssimas pessoas ainda falam. Tabita, por favor, explica, né, para quem está assistindo, o que significa Libras. Pronto, Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Então, muitas pessoas, inclusive, acham, até por falta de conhecimento, né, que a Libras é universal, né? Só que a Libras é a língua do nosso país, então é uma língua oficial do nosso país. Infelizmente, né, a gente ainda vê que muitas pessoas, às vezes, elas acabam despertando um interesse, vou aprender inglês, vou aprender espanhol, italiano, mas muitas vezes esquecem que dentro do seu país, às vezes do lado, do seu vizinho, há uma pessoa que fala um idioma oficial do nosso país, mas que não é difundido ainda tanto quanto deveria ser. Entendi. E além desse desafio ainda, há a falta de conhecimento, né, pastor? Muitas vezes da causa surda. Então, muitas vezes, exatamente por não entenderem a comunidade surda, não estarem integradas, muitas pessoas acham que eles têm a língua a brasileira mesmo, né, o português, como a primeira língua. Então, muitas vezes escrevem para que o surdo ele possa compreender, mas nem todos os surdos são alfabetizados em português. Até mesmo porque o português é a segunda língua deles, né, não é a primeira. Então, assim, há ainda muitos desafios, mas com o passar do tempo eles vão sendo quebrados, né? Nós já vemos que hoje, nós já, graças ao Senhor Jesus, a gente já vê uma amplitude, assim, de vitórias que o Senhor ele tem nos concedido e nós sabemos que vai continuar concedendo. Glória a Deus. E esse trabalho de vocês é muito importante, né? E, Cíntia, as oficinas de Libras, como é que elas funcionam? Elas têm alguma frequência? Quantos já foram formados? Conta um pouco da história dessas oficinas. Pronto. Em 2016, a gente teve a nossa primeira oficina de Libras aqui no Ceará, né? Nós tivemos ali o apoio dos irmãos de Teresina, né? Pastor Danilo, na época, né? Irmã Hebe. Eles nos deram assim, né? Foi um divisor de águas para a nossa região. Vinham de 15 em 15 dias para dar aula para nós, né? E nessa primeira oficina, pastor, se formaram 32 irmãos, né? É como a gente diz, a oficina, o objetivo é a assistência. Porém, né, sempre das oficinas tem alguns irmãos que o Senhor, né, capacita, coloca o amor, porque para esse trabalho, né, o Senhor sempre, né, Tabita, assim, é o amor que o Senhor coloca no coração, né? E assim, desses 32, alguns, né, se tornaram intérpretes, já estão na equipe do Manaim. Aí, em 2017, tivemos uma segunda turma, que até então as oficinas sempre eram na igreja do Montese, por ser uma igreja assim, mais fácil de deslocamento. E na segunda oficina, nós tivemos cerca de 52 irmãos formados. E foi só multiplicando. Como a procura estava muito grande e a dificuldade era o deslocamento, então, em 2019, tivemos a terceira oficina e foi feito por polos. Escolhemos uma igreja por polo. Na época, eu acho que era Montese, Messejana, Centro, Vila Manuel Sátiro e Jurema. Então, região da Caucaia. Nessa terceira oficina, nós tivemos 120 irmãos formados. E o interessante é que cada oficina dessa, os monitores já tinham sido formados nas oficinas anteriores, né?
E agora, em 2023, nós tivemos a 4ª oficina, né? Também por polos. E tivemos 152 irmãos formados. Bênção, amados. E até uma coisa interessante também que a Cíntia comentou sobre o amor, né? Pastor, esse é um trabalho que muitas vezes expande para a rotina, para o cotidiano, né? Nós nos tornamos uma segunda família do surdo. Porque muitas vezes a família, ela não tem a Libras como não conhece a língua. Então acaba que numa necessidade, o surdo, ele vai lá e fala... Tabita, Cíntia, você pode me ajudar aqui a me inscrever num curso? Então, muitas vezes a gente vai presencialmente com eles em algum momento. Então, é um trabalho mesmo que exige muito amor. Porque não é um trabalho que ele acaba ali no culto, é um trabalho que ele se expande. É contínuo, né? É contínuo. E interessante colocar, né, mas assim, eu tenho acompanhado o trabalho muito de perto. Eu tenho visto muitas crianças participando, adolescentes participando, né, das oficinas e falando Libras, né? Inclusive, né, todos os eventos assim que a gente faz aqui no Manaim, como Unidos em Família, né, alguns eventos, hoje mesmo está tendo um evento aqui que as crianças estão participando, e assim, sempre a gente, quando pode, né, sempre a gente tem oficina de Libras, porque as crianças, né, é a continuidade do trabalho. Glória a Deus. Então, é certo dizer que toda igreja hoje do Ceará tem um intérprete, alguém que fala Libras? Eu acredito que não obrigatoriamente intérprete, pastor. Como nós até citamos, a gente forma pessoas aptas a assistirem surdos. Então, todas as pessoas... Recebê-los na igreja, né? Então, a gente ensina sinais básicos como a paz do Senhor Jesus, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, a partir desse momento, se chegar um surdo na igreja, vai ter com certeza alguém ali para cumprimentar aquele surdo, e no caso de o surdo ele sentir interesse em assistir um culto, até direcionar, né, essa informação para o grupo de acessibilidade, para que nós possamos estar enviando algum intérprete ali para aquela igreja. Maravilha. E nós tivemos já, se não me engano foi ano passado, né, Raimundo? Seminário de acessibilidade, e vai haver um outro seminário esse ano, será? Pois é, Robert, nós, como a irmã Cíntia falou, né? Em 2014 nós tivemos um seminário, aqui o primeiro seminário. Foi uma grande bênção, né? De Libras, uma grande Vieram bênção. os irmãos de vários estados, né? Com certeza. E esse seminário, com o apoio do presbitério e do pastor Bísio, do pastor Medina, né? Que trouxeram para cá esse seminário pelo presbitério, e isso nos trouxe uma grande riqueza aqui para a nossa região, porque a partir dali muitos irmãos despertaram, né, para esse trabalho, aonde o grupo ele foi crescendo, né, e desenvolvendo o trabalho de uma maneira gloriosa. E daí tivemos em 2016 outro seminário também de Libras, que isso foi trazendo cada vez mais, né, completando e trazendo uma riqueza de apoio, né? E tivemos também outros seminários em outros estados, como Recife, Teresina, Maranhão, né? Não sei se eu lembrei de todos aqui. Paraíba, Campina Grande, né? Então, todos esses estados nós tivemos aqui irmãos participando, né? Nós tivemos seminário aí que nós enviamos 2 ônibus, né? Para esses seminários, e isso foi uma maravilha, porque os irmãos, eles aprenderam a amar, né, esse trabalho. Glória a Deus. E, por último, agora, nós tivemos, agora no ano passado, 2023, nós tivemos o seminário de acessibilidade. Foi muito mais amplo, né? Esse foi bem mais amplo, né? Nós tivemos 2 classes, né? E ali foi trazido uma riqueza de conteúdos, de estudos, né? Como se recebe uma pessoa que está nesse nível de acessibilidade, né? O surdo, o autista, né? E isso nos trouxe uma grande estrutura, né? E graças a Deus nós estamos colhendo os frutos, né? Desses trabalhos que foram trazidos aqui para a nossa região. Maravilha. Aproveitar o momento para mandar um abraço para o pastor Bísio, o pastor Medina, lá de Minas Gerais, o Medina, né, um pastor que eu conheço desde a época do louvor, e hoje está envolvido, né, com relação ao trabalho de Libras. Com certeza, né? Glória a Deus, maravilha. E eu queria ouvir um pouco das experiências que vocês tiveram nesse trabalho, nesses anos todos, né, cuidando da acessibilidade desse grupo de irmãos. Eu queria ouvir a irmã Elizabeth
Vamos falar um pouco aí, né? Vai haver uma interpretação aqui do que ela vai falar, né? A sua experiência com a igreja, a sua experiência de chegar na Maranata, ser assistida aqui, como é que foi, Elizabeth? Conta um pouco pra gente. Prontinho. Só fazer a pergunta para ela, pastor. Tá ok. Elizabeth, você lembra como você chegou na igreja Maranata a primeira vez? Como foi? Explica para nós. Bem, quando eu cheguei na Maranata, como eu fui evangelizada e fui para a igreja do Montese, pela Irmã Graça. Você foi sozinha ou foi junto com alguém? Eu fui com o surdo, a Graça, o Roberto, a Fátima, o João. Antes você era de outra igreja? Ou a Maranata foi sua primeira igreja? Já foi de outra igreja? Sim, eu já fui de outra denominação. E lá tinha intérprete? Tinha intérprete lá? Que maravilha, maravilha. E vocês, bênção, e vocês, irmãs, né? Eu queria também, se for possível, também ouvir um pouco da irmã Dinólia, da irmã Nilda. Como é que vocês viveram esse momento? Foi tranquilo, né? Dos cursos, de aprender um pouco mais? A minha experiência foi o seguinte: eu trabalhava em uma escola e lá tinha uma professora que ela já conhecia, né? É o trabalho de Libras, que ela é muito apaixonada por esse trabalho. E eu não sabia de nada sobre Libras. Aí só que eu falei para ela que eu era de uma igreja que tinha surdos e que eu tinha o interesse de aprender. Aí, quando eu cheguei no outro dia na escola, ela já tinha me inscrito no curso de Libras, que é lá no CREAS. Aí pronto, aí eu comecei, aí foi em 2009. E daí eu continuei. E mudei, né, de bairro, fui para a igreja do Montese. E quando eu vi, né, o surdo lá, fui me apaixonando mais e mais. E fui continuando, fiz o curso no CREAS, fiz outros cursos e estou aí até agora, né? Que Graças maravilha. a Deus. A irmã assiste os irmãos em qual igreja? Na igreja do Montese. Glória a Deus. E temos também aqui a irmã Dinólia, né? A irmã Dinólia também é da igreja do Montese, né, Dinólia? Conheço a Dinólia há muitos anos, né? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, amado. Sou da igreja do Montese. Desde o início, quando comecei esse trabalho, quando eu cheguei na igreja, os meus tios foram comigo, que são surdos, né? E nós chegávamos lá, eles ficavam sentados, não tinha intérprete, não tinha nada. E foi indo, passado do tempo, aí o pastor fez uma pergunta, né? Se eu não sabia me comunicar com eles, eu disse, não sei. Eu sabia mímica, mas não era uma língua, não tinha conhecimento de nada. E nisso foi se processando. Todos os dias a gente estava na igreja, todos os dias. Chegou um dia, o pastor chegou para mim assim, a partir de hoje, irmão Edinólia, você vai transmitir o louvor e a palavra para os seus tios. Irmã, eu fiquei intacta, porque eu não sabia nada mesmo de Libra. Mas eu fui pela fé e vi, né, o Espírito Santo que opera. E daí, então... Os primórdios, né, Cíntia? Continuei, né? Aí eu tinha um amigo surdo que ele me emprestou umas aportinhas. Eu não vou dizer aqui qual era a outra denominação. E eu comecei a estudar Libra, sabe? Se eu saber, mas ali só vendo aqueles... os desenhos e a palavra que estava ali. Às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã e a minha filha jovem dizia assim, mamãe, a senhora não vai dormir? Eu disse assim, Fabrício, eu tenho que aprender Libras porque na igreja tem uma necessidade. Tu sabe que eu não sei Libras, e então eu já tenho uma aporte aqui que eu ganhei do meu amigo surdo e continuei estudando e até hoje estou aqui. E eu conto também a primeira experiência, quando subi o Manaim, lá de Pernambuco, as aulas naquele tempo lá eram aqueles que não era telão, não, era aquelas que passavam aquelas folhas assim. Flip chart. Sim, os flip charts, né? As aulas, cada qual mais comprida do que a outra. Era pastor por cima de pastor. E aula.
E eu estou aqui até hoje, né? Glória a Deus, Aleluia. né? Até hoje Que estou bênção, aqui. que bênção. E já passou muito surdo pela igreja onde eu ainda até hoje estou lá, né? Aham. E tem surdo que já partiram, mas partiram para o Senhor. Glória a Deus, Foi assim, um aleluia. trabalho, sabe? E até mesmo assim, aí Recompensador, continuei. né, Dionora? E comecei a fazer cursos, né? Estou aqui ainda na peleja, mas confiando em Deus, né? Amém. Fui levantado para o grupo do Manaim, só Aleluia. mesmo a operação de Deus. E sem falar que os surdos, quando eu faço curso, eles dizem assim, essa menina não é surda, não é ouvinte, ela é o surda, porque eu já aprendi assim, o macete Que dos surdos. maravilha. O professor que é ouvinte, você não é ouvinte, você é surdo, porque você recebe todas as características de um surdo. É isso, amém. Ô, Essa é a bênção. minha história. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. O envolvimento, né? O envolvimento. E também temos agora também, irmãos, vai ser aqui transmitido para os irmãos um testemunho do nosso irmão Antônio, lá de Paramoti. O Antônio é obreiro, né, e também está envolvido nesse trabalho, né, de Libras aqui na região. Olá, irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar aqui a minha experiência. Quando eu cheguei na igreja no passado, os pastores estavam pregando e eu não compreendia muito bem o que era pregado, porque eu sou surdo, né? E também não entendia nada e também não tinha intérprete. Aí aqui na minha casa, em Paramoti, eu também ficava assistindo a TV, ficava triste porque não entendia nada. Mas aí o pastor Carlos, junto com o Jeová, eles foram de carro na minha casa e mostraram o celular e pediram para chamar a minha irmã. Aí a minha irmã me chamou, eu fui lá, oi, tudo bem? Cumprimentei eles, mas eu não entendia, só sinalizei. E ele mostrou o celular que tinha intérprete lá no culto e convidou para ir para o culto, para a igreja. Aí eu aceitei o convite, fui me organizei, tomei banho e fui. Aí eu sentei no culto, fiquei olhando o pastor pregar, mas eu não entendia, porque não via o intérprete. Mas aí o pastor começou a pregar, depois o culto finalizou. Aí a irmã Cíntia me chamou para mostrar ali algumas imagens. Eu fiquei espantado, me ensinando, mostrou o computador ali, algumas imagens, e mostrava o sinal, e foi me ensinando, me alfabetizando na língua brasileira de sinais. E assim eu fui crescendo, fui gostando bastante, porque ali eu tinha comunicação e tinha como me comunicar com os irmãos e entender mais na frente junto com o intérprete. Aí eu fui gostando bastante, foi a palavra de Deus, eu fui entendendo, compreendendo. E o pastor ele foi me ensinando na Igreja Maranata, e ali eu glorifiquei o nome do Senhor, gostei bastante e agradeci a Deus, porque antes eu não tinha comunicação, não conseguia me comunicar, mas hoje com a ajuda do intérprete eu consegui aprender, eles me auxiliavam e assim eu fui crescendo e glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus, irmão Antônio, que bênção. Muito bom saber da sua experiência. E há também uma experiência, né, dos nossos irmãos, o irmão Israel lá do Eusébio, né? Sim, que vai passar para nós aqui. Como é que foi? O que o Israel viveu com relação a essa questão, né, do trabalho de Libras? Pronto, pastor. Desde 2002, se eu não me engano, né, assim, o Israel ele já frequentava a igreja, ele tinha cerca de 3 anos de idade, e nesse período ele descobriu uma meningite. Então isso foi o que levou à surdez dele, né? Ele não nasceu surdo, no caso. Mas mesmo ele sendo surdo, como não havia ainda esse trabalho sido difundido, a gente não tinha conhecimento sobre a língua, né? Então, assim, acabou que por muitos e muitos anos, de 2003 até 2014, o Israel ele ia à igreja, sentava no último banco, sem intérprete, sem comunicação, voltava para casa. E isso pela vontade, pelo desejo de estar presente ali no corpo. Mas ele realmente não tinha acesso à informação. Ele não tinha acesso ao culto. Eu não tenho dúvidas que o Senhor ele operava na vida dele. Amém. Porque ele continuou 10 anos ali, mesmo sem intérprete. Mas assim, havia essa barreira. Mas como o pai citou, aqui em 2014, houve
um seminário, né, de Libras inicialmente, e esse seminário, ele despertou na gente essa vontade. Não, a gente viu a realidade de uma pessoa que é do nosso país, estava do nosso lado, mas não tinha acesso à informação e principalmente não tinha acesso à palavra de Deus, né? Então isso despertou na gente a sensibilidade, a empatia. A gente, a partir desse seminário, começou a aprender o alfabeto manual, e com o alfabeto manual a gente começou a interpretar. E ele foi o nosso professor. Ele que ensinou a língua pra gente. Que bênção. Aleluia. Porque a palavra de Deus, né, Raimundo, ela rompe barreiras, né? Com certeza. E ela que nos motiva, né? E a grande bênção que nós temos, nesse trabalho né? É o apoio do presbitério, né? Em todos os sentidos. E eu tenho uma curiosidade, assim, como é que foi na época da pandemia? Foi importante esse trabalho de Libras? Pronto, pastor. Nós observamos que com a pandemia a gente primeiro já veio aquele impacto, né? O que a gente vai fazer? Porque é uma barreira muito grande. A gente sabe que o surdo, ele vê a mensagem através das mãos, né, da Libras. Então, muitas vezes, a pessoa não tinha acesso ao YouTube, mas escutava pela Rádio Manaim, mas e o surdo, né, que não podia estar presencialmente na igreja. Verdade. Mas, a partir daí, o trabalho, ao invés de estagnar, que era o que muitas pessoas poderiam pensar que aconteceria, ele foi tendo um crescimento muito grande. A partir daí, foram criados canais voltados, né, para assistência do surdo. Então, hoje, a gente tem acesso à madrugada da Rádio Manaim interpretada. Glória a Deus. A gente tem acesso a cultos especiais voltados também para surdos cegos, intérpretes, pessoas envolvidas no trabalho de acessibilidade. E a gente vê que a Igreja Cristã Maranata sempre tem essa preocupação de colocar a janela de Libras. E é muito maravilhoso a gente poder fazer parte e ver o quanto o Senhor ele tem operado nessa obra. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, foi um momento muito maravilhoso, né? Conhecer um pouco da história do trabalho de Libras, conhecer os irmãos, né, que estão envolvidos nesse trabalho, com afinco, dedicação, por amor a essa obra, né? Até queria ressaltar, né, que todo esse podcast sendo traduzido nesse momento, né, pelo nosso irmão Alain, que está em algum ponto aqui da margem, né, nos apoiando também. E para nós é uma alegria, né? E saber, inclusive, que está toda a região envolvida nisso. Eu até quero convidar aqui os pastores, não só o Raimundo, que já fala, que é fluente em livro, né? Para convidar os pastores a aprenderem um pouco, né? Sim. Sabe, abrir uma turma especial para os pastores aí, né? Para a gente poder também assistir esses irmãos quando estiverem em nossas igrejas. Com não é certeza, isso? pastor. Glória a Deus. Extremo importante. E aqui nós queremos encerrar esse nosso podcast, nesse momento, né, onde a gente falou sobre a história desse trabalho maravilhoso e colocar, acho que as irmãs, né, todo o trabalho, as oficinas são à disposição de todos os irmãos da igreja que quiserem aprender ou entender um pouco mais sobre esse trabalho. Amém, queridos? Amém. Com uma grande alegria. Amém. E queremos saudar a todos, né? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos.